Bom dia mais uma vez, estamos aqui nesta quinta-feira, dia 9 de abril, para a nossa aula de hoje, História. O que eu separei hoje? Nós vamos recordar novamente o nosso assunto sobre as fontes e o tempo da história. Depois a gente vai rever o Egito Antigo. Primeiro vamos fazer uma parte só das fontes do tempo da história e todos os tipos de fonte histórica. Depois a gente vai rever um pouquinho também sobre o Egito Antigo. O que eu separei aqui? O que vem a ser as fontes e o tempo da história. Ou seja, é a maneira que nós temos de conhecer o passado. É a maneira que nós temos de rever tudo o que aconteceu antes mesmo de nós nascermos. Por exemplo, nós temos aqui todos os tipos de fonte histórica. O que a gente precisa para estudar sobre o passado? Primeiro, nós temos as fontes textuais, que são o quê? É todo o material escrito, como livro, cartas, revista, tudo em forma textual, isso é fonte histórica, ela se chama fonte textual. Depois nós temos as fontes materiais, que vêm da matéria, que são todos os objetos criados pelos seres humanos. Por exemplo, como os utensílios, as construções, os brinquedos, os monumentos, tudo isso é uma fonte material, tá bom? E temos as fontes iconográficas, que os seres humanos costumam se comunicar por meio de imagem, como, por exemplo, desenho, pintura, fotografias, isso tudo faz parte das fontes iconográficas, tá bom? E tem também as fontes sonoras, visuais e digitais. É o que? É o som e a imagem em movimento. E podem ser guardados, tornando-se assim umas fontes sonoras e visuais. Por exemplo, cinema, disco de vinil, televisão, internet, tudo isso é fonte sonora, visual e digital. E temos também as fontes orais, que vai fazer parte da fala. Por exemplo, em muitas sociedades antigas e tradicionais, pode ocorrer esse tipo de linguagem oral. Por exemplo, são os que chamamos de contadores de história. Por exemplo, as grandes aldeias indígenas, que são as suas tradições, e ali eles vão contando toda a sua história, toda a sua vivência. Isso também é um tipo de fonte histórica, e é fonte oral. E dentro desse ensejo todo aqui, nós temos os pesquisadores e os estudiosos, que é os arqueólogos e os paleontólogos.